5 formas de você aumentar seu faturamento com drenagem linfática. Primeira forma que eu falei pra vocês foi o autoconhecimento, né? Você tem que se confiar. Confie em você, confie no seu trabalho. Se conheça. É muito importante. A segunda forma que eu falei pra vocês. Parar de se culpar. Pare de se culpar. E comece a se perdoar. O perdão, ele é libertador. Quando a gente perdoa alguém, porque eu vou dizer porque já aconteceu comigo. Quando eu perdoei aquela pessoa, na verdade, o que eu senti dentro de mim é que eu estava me perdoando. E você respira melhor, você consegue viver melhor quando você perdoa o outro. Que na verdade é você mesmo que está se perdoando. Porque o outro nem sabe e às vezes o outro às vezes não está nem aí pro que você pensa, pro que você está sentindo. Mas quando você perdoa ele, porque aquele sentimento está dentro de você, não está dentro dele. Mas quando você perdoa ele, você está se libertando. Então é uma forma de liberdade. Então quando Deus fala disso, realmente, de fato, quando ele fala do perdão, de fato, ele é libertador. E a gente consegue crescer. E por que eu tô falando do perdão? Porque às vezes quando você não perdoa a pessoa, quando você não perdoa alguém, às vezes esse sentimento te atrapalha no teu trabalho, né? Às vezes é uma briga com seu esposo, com o seu marido, ou com seu namorado, enfim, com seu noivo, problemas no casamento, enfim, não sei. Mas aquela falta de perdão te atrapalha no teu trabalho. E aí, cara, você só manda energia negativa para todos os lados, né? Porque nós somos energia. Nós somos formados por átomos. Somos energia, não tem por onde correr. Então, quando você transmite aquilo para alguém, do mesmo jeito que quando você tá perto de uma pessoa altamente positiva, altamente feliz e não sei o que, é muito massa, é muito bom você estar perto de uma pessoa que é do bem, sabe? Que tem energia positiva, é muito massa, é muito bom. E aquilo te transforma. Às vezes você tá ruim, você tá perto dessa pessoa que tá bem e você se transforma. Então, por isso que eu falo que o perdão é importante, porque atrapalha no teu faturamento, atrapalha no teu trabalho, atrapalha no teu serviço. Como é que tu vai tocar em uma pessoa, começar a fazer uma manobra, uma drenagem, o toque, você vai transmitir aquilo para a pessoa. Como é que você vai fazer isso se você não consegue perdoar? E aquele sentimento ruim tá dentro de você. E aí você vai transmitir, infelizmente, sentimentos ruins. Você não vai conseguir avançar. E eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso. E eu tô falando justamente para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. E não tinha quem me dissesse que isso era importante. Que era importante essa mudança dentro de mim. Ninguém me disse isso. Eu tive que descobrir praticamente sozinha, porque graças a Deus eu sempre tive Deus em mim. Eu li muito. Gente, vocês não têm noção como eu leio. Mas enfim, é muito bom. Porque através da leitura você não consegue aprender sozinho. Eu aprendi com os livros. E quebrando a cara também, né? E foi muito, quebrei muita cara. Mas estou aqui justamente para vocês não quebrarem tanto a cara assim e conseguirem realmente aumentar seu faturamento no seu trabalho. Então, fora isso, lealdade e honestidade. Terceira coisa, se você não for honesto, se você não for leal, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas, infelizmente, talvez você realmente não consiga aumentar seu faturamento. Porque essas coisas são energias negativas. E a energia negativa só te coloca para baixo, não te coloca para cima. Então você realmente tem que ser verdadeiro, você tem que ser leal, você tem que ser honesto, você tem que realmente seguir o caminho reto. Aquele caminho da porta estreita, sabe? Ela é estreita mesmo. Mas dá certo. É difícil? Quem disse que é fácil?
Cara, quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil, por exemplo, ter uma barriga tanquinho? Diz aí quem disse que é fácil. Não é, cara. Aquela pessoa pra ter... Cara, a gente admira e tal, né? Quem tem realmente a barriga tanquinho. Eu admiro. A pessoa que realmente tem aquela barriga tanquinho, eu admiro. Eu digo, caraca, como é que essa pessoa consegue? Ora, como? Fazendo atividade física todos os dias. Tu faz atividade física todo dia? Tu não faz. Ou faz, não sei. Não sei quem tá me assistindo. Tu faz dieta todo dia? Realmente precisa daquele docinho, daquele açúcar todo dia, porque se tu precisar, tu não vai ter barriga tanquinho, é muito difícil. Mas é possível, elas conseguem. E a gente sabe que se ela consegue, a gente consegue também. Se eu consigo aumentar meu faturamento todo mês, se eu consigo ter uma renda todo mês satisfatória, você também consegue. Agora, se eu disser pra você que é fácil, eu vou estar mentindo, porque não é, né? Tem todo esse cronograma. E outra coisa, tudo isso que eu tô falando pra vocês são princípios que realmente precisam ser seguidos. Precisam ser seguidos. Por quê, Camila? Porque eu precisei mudar pra conseguir chegar onde eu cheguei. Eu precisei mudar. E eu via que a mudança não partia só do princípio de eu chegar. Eu vou ter que captar cliente, vou ter que fidelizar cliente, vou ter que... Não. Antes disso, precisa desses detalhezinhos aqui em cima, ó. Eles precisam estar alinhados, sabe? Precisa disso, infelizmente. Ou felizmente, pra mim é felizmente, porque eu me vejo hoje muito mais feliz do que no começo. Porque eu tenho qualidade de vida. Coisa que eu não tinha. Agora eu aprendi o quê? A controlar o dinheiro. Gente, dinheiro não é brincadeira, tá? Dinheiro não é brincadeira. Dinheiro é energia. Se você tá mal, você não consegue atrair o dinheiro, é fato. Isso eu aprendi também, é fato. Você não consegue. Aí, se tem um obstáculo na tua frente, uma briga com o marido, uma briga com o filho, uma conta que tu não consegue pagar, são energias negativas que você realmente afasta o dinheiro. E pra isso, você realmente tem que melhorar essas coisinhas, certo? Infelizmente ou felizmente, isso é muito importante. Outra coisa, alimentar a positividade. Quarta forma, alimentar a positividade. É interessante que você realmente anote todas essas questões que eu estou falando pra vocês, pro crescimento de vocês. Eu tô falando isso de coração, certo? Por que eu tô falando isso de coração? Porque, cara, sempre é sobre o outro, nunca é sobre você. Isso é importante, essa frase. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a parar de pensar no dinheiro, claro que a gente quer o dinheiro, claro que a gente quer aumentar nosso faturamento. Quem é que não quer? Porque a gente sabe que o dinheiro traz conforto, né? Traz liberdade também. Mas a partir do momento que eu parei de... A gente quer o dinheiro, certo? A gente quer essa energia, mas você tem que parar de pensar nele um pouquinho e pensar em quem? No seu cliente. A melhor forma de você tratar o seu cliente, a partir do momento que ele entra em contato com você, ou nas redes sociais, ou no telefone, ou no WhatsApp, enfim, a melhor maneira. Depois disso, a melhor maneira com que ele vai ser recebido no seu espaço. Não importa onde é o seu espaço. Pode ser na sala da sua casa. Eu já atendi na sala da minha casa. Principalmente no começo dessa crise Começou em 2020, não foi? Foi 2020. Que eu passei 3 meses sem trabalhar. O que é que eu fiz? Eu atendia na sala da minha casa. A clínica tinha que estar fechada. Mas eu atendia saúde, né? Sou fisioterapeuta. Atendia... traumatortopedia, que é a parte de ossos, e atendia respiratória também. Enfim, eu tinha que trabalhar, né? E eu atendia na sala da minha casa. Mas eu atendia da melhor forma possível. Como é da melhor forma possível? Receba com um sorriso. Cara, o sorriso, ele traz paz. O sorriso traz tranquilidade. O sorriso traz afego, né? Conforto. A pessoa se sente bem quando você sorri, né? E quando você olha nos olhos, quando você realmente olha nos olhos e entende aquela pessoa, e quando você começa a conversar e aquela pessoa começa a contar a sua história e você se conecta com a história dela,
Tudo aquilo traz o quê? Conexão, né? E aí a cliente vai gostar de você. Então, você aumenta essa positividade, essa alegria dentro de você. Tudo tá dentro de você. Tudo tá dentro de você. Às vezes, você sai para um lugar que não é muito bonito, né? Por exemplo, um barzinho de esquina, que é um barzinho que não é um barzinho, é no meio de uma rua, né? E aí só tem o quê? Uns banquinhos e tem um isopor com bebidas dentro que a pessoa tá vendendo, né? Por exemplo, um trabalhador autônomo, um empresário. Ele é um empresário, ele tá trabalhando sozinho. E aí aquele ser humano está lá trabalhando sozinho, vendendo suas long necks e tal, mas ele tá sendo empresário. E a partir daquele momento, quando você vai naquele ambiente de esquina, que só tem aquilo, mas ali, naquele ambiente, você coloca amigos, e aquele ambiente começa a ser o quê? Alegre, começa a ser o quê? Positivo, começa a ser muito bom. Então você entende que o espaço, sim, o espaço é importante, a beleza é importante, né, e tal, mas quando você está perto de pessoas que mandam energias positivas, né? Você se sente bem, do mesmo jeito o cliente de vocês. Quando você acolhe o cliente, quando você sorri, quando você se entrega verdadeiramente para o seu cliente, você consegue fazer com que seja fidelizado aquele cliente começa a ser seu. Começa a ser seu. Você fez com que tudo isso acontecesse. Cara, só aquele espacinho lá, é um espacinho simples, é numa calçada, aquele empresário vendendo cerveja, no escuro, não tem iluminação, não tem nada, mas você está com amigos, com amigas, e começa a ser um espaço agradável, bom, cheio de positividade, do mesmo jeito o cliente. Não importa onde você está atendendo, se é na sala, se é na cozinha, se é no meio da rua, enfim, não importa. Mas a partir do momento que você se entrega, cara, quando tu se entrega é tudo que ele quer. Porque, veja bem, qual é o lugar que você vai? Eu tiro por mim, aqui na minha cidade, moro em Fortaleza e tal, eu tiro por mim. Quantos lugares eu já fui que eu não me senti acolhida? Eu não voltei mais. Porque eu era só mais um número que estava pagando. Estava lá com dinheiro para pagar. Agora, quando os clientes se sentem acolhidos, ele vai te indicar. Cara, indicação. A pessoa não quer nem saber o valor. Tem horário para hoje, para amanhã? É isso. É sobre isso. Tem horário para quando que eu quero ser atendido por você. É assim que vai acontecer. Porque você se entrega. Então, quando eu digo isso, que nunca é sobre mim, é sempre sobre vocês. E eu espero que vocês entendam isso. Nunca é sobre vocês. É sobre o cliente de vocês. E quando isso acontece, é um caminho que, a agenda lota. Você não vai mais ter tempo. Você começa a, sabe? E o que é que começa a acontecer? O dinheiro vem. Porque o dinheiro é energia e ele vai vir. Claro que isso não é um milagre, não acontece da noite pro dia. Tudo é um trabalho. As coisas vão acontecendo. É um trabalho. E a quinta coisa que eu quero falar para vocês é ação. Ação. Você precisa começar. Você precisa agir. Agir. Ter ação é ter sabedoria. Isso tem em Provérbios. Ter ação é ter sabedoria. A única coisa que vai cair do céu é chuva, tá? Chuva, granizo de vez em quando, um relâmpagozinho, um raio e tal. Mas o dinheiro, ele não cai. A gente sabe que o dinheiro não dá em plantas e ele não cai do céu. E a gente precisa ter o quê? Ação, atitudes. E a ação é sabedoria. Eu sei que você tem medo, eu também tenho medo. Eu tenho medo. Quem disse que eu não tenho medo? Tenho muito medo.
Mas eu não deixo o medo me dominar. Eu tento enfrentar ele, né? O medo é uma ausência de fé. E quando a gente tem essa ausência da fé, a gente tem o quê? Procrastinação. A gente procrastina. A gente começa a deixar pra depois, sabe? Começa a deixar pra depois. E quando a gente deixa pra depois, a gente deixa o nosso sonho pra depois. Quando a gente deixa o nosso sonho pra depois, infelizmente a gente não consegue conquistar as coisas da vida. E aí você vai viver sempre com medo, sempre procrastinando, sem ter ação. Não deixe o medo te dominar. Gente, é isso. A live terminou e até a próxima live. Beijos.